como ele chegou, se veio através das matas do norte ou se atravessou as savanas que cercavam a aldeia. Contam as mulheres que ouviram um galope vindo do oeste e que atrás dele formou-se uma nuvem que cobriu tudo por 3 dias. Os velhos ainda hoje gostam de sentar ao redor das fogueiras e lembrar o dia em que ele surgiu, fumando seus cachimbos de cerâmica. Inventam histórias e criam lendas para o aparecimento do centauro perdido. A verdade se perdeu nas centenas de relatos. O certo é que um dia ele apareceu. Se foi pela manhã ou à tarde, se era período das chuvas ou se o sol ardia, que diferença faz? As novas gerações deixaram de respeitar as lendas antigas e criaram novas versões. Durante algum tempo, acreditou-se na história, contada não se sabe por quem, de que ele teria vindo dos céus e aterrissado suavemente como uma pluma de ganso selvagem. Cinza como são as manhãs antes que o sol as desperte. Ele brilhava com seu pelo reluzente. Cabocla, a égua branca que estava inconsolável com a morte prematura do seu potro, imediatamente o adotou. Ninguém ousou contestar sua maternidade e o centauro passou a morar com ela. Foram difíceis os primeiros tempos, dizem os aldeões. Ninguém sabia falar seu dialeto e ele não entendia os sons produzidos pelos habitantes do lugarejo. Para surpresa geral, Cabocla era capaz de adivinhar seus desejos e compreender sua alma. Nos fins de tarde, os dois corriam pelo pasto. Tudo parecia ter voltado à mesma monotonia. Ele já fazia parte da vida da aldeia. Era comum vê-lo arrastando o arado ou recolhendo feixes de lenha para acender o fogo da brasa. Outras vezes corria pelos prados, colhendo frutos das árvores. A noite já ia longe e a lua parecia uma moeda de prata maciça, quando uma voz entrou pelas cabanas, despertando homens, mulheres e crianças. Era o centauro que cantava. Ninguém entendia seu canto, mas era tão belo e tão triste seu lamento, que todos se cobriram com seus mantos e o seguiram. Seu corpo brilhava ao luar. Mesmo distantes, eles podiam ver as lágrimas lavando seu rosto e os soluços que dividiam os acordes da melodia. Naquela noite, eles dormiram ao relento. Não tiveram coragem de deixá-lo sozinho. Sempre que era tempo de lua azul, o fenômeno se repetia. A fama do centauro cantor se espalhou. Vieram pessoas de outras tribos, de outras raças, nômades, de terras longínquas, só para ouvi-lo cantar. Eles acampavam nos montes, acendiam fogueiras, assavam carneiros, bebiam um suco fermentado de ervas e esperavam que ele cantasse. Ele ignorava as presenças
seus cabelos grisalhos e sua barba tão longa que se misturava à poeira. Envolto em trapos e portando um longo bastão, perguntou pelo centauro. Temendo que o estranho quisesse roubá-lo, resolveram escondê-lo na gruta reservada aos sacrifícios. Foi então que o forasteiro contou sua história. Ele tinha atravessado desertos e pântanos, cortado selvas e matas, rios e cascatas atrás do seu filho. Olharam-se espantados os habitantes daquela terra esquecida. Como o centauro podia ser filho de um homem tão feio? Depois de matar a fome, ele se sentou e começou a falar docemente, com uma voz que lembrava a do filho. Vivíamos num reino distante, cortado por lagos e rios. Jardins suspensos e fontes cercavam nossas casas. As árvores davam tantos frutos que as ruas se enchiam de aromas diversos. Os rebanhos anunciavam as manhãs com seus hinos. Meu filho era um belo jovem cobiçado por todas as moças dos reinos vizinhos. Irresponsável, ele não se prendia a nada nem a ninguém. Gastava seus dias caçando e suas noites em orgias, bebendo e cantando com os servos. Em uma de suas excursões, ele viu uma gazela que pastava além de nossas terras. Perseguiu-a, mas foi impedido pelas águas do rio que faziam a divisa dos reinos. Passou a espreitá-la, colocou armadilhas, estudou os locais em que ela aparecia a fim de capturá-la. Sem êxito, ela parecia encantada. Tamanho era o desespero do meu filho que passei a oferecer recompensa a quem pudesse ajudá-lo na captura. Tudo em vão. Cícero, esse é seu nome, abandonou as festas e os prazeres, obcecado pelo desejo da caça da gazela. Numa madrugada, enganando a vigilância da guarda, ele fugiu armado de arco e flecha. Atravessou o riacho a nado, escondeu-se atrás dos arbustos e ficou à espera do animal. Antes que o dia amanhecesse, ela surgiu galopando. Ao pisar nas águas, despiu seu pelo castanho e surgiu uma jovem de rara beleza. Ele ficou observando-a enquanto ela se banhava, mas não teve coragem de se aproximar. A partir de então, todas as madrugadas, ele atravessava o rio para vê-la. Apaixonou-se perdidamente pela moça gazela. Quando a lua se fez azul e completa no céu, ele tomou coragem e chamou-a. Ouviu-se um grito de susto e de dor, e ela submergiu nas águas prateadas. Desesperado, Cícero mergulhou em busca da amada, mas não a encontrou. Voltou ao reino carregando a pele da gazela esquecida nas margens. Todos os meses, na lua azul, ele voltava ao rio, agarrado à sua pele na esperança de encontrá-la. Voltava abatido e cantava uma cantiga de amor muito antiga. Quando já havia completado um ano que ela desaparecera, ele envolveu em sua
feiticeiro para que ele lhes contasse para onde ele tinha ido, embriagado com suas beberagens mágicas. O feiticeiro invocou o espírito das águas e perguntou-lhe se havia visto um centauro acompanhado por uma égua branca. O espírito, irritado por ter sido despertado em hora imprópria, lhe respondeu: o centauro de prata seguiu para o sul à procura da grande água salgada, berço de sua amada. Ele terá que atravessar muitos territórios, enfrentar feras e abutres, fome e tempestades para chegar a um lugar a que os deuses loiros chamam de oceano. Lá, um castelo de corais, ele encontrará a moça encantada. Na adolescência, a feiticeira das matas, invejosa de sua beleza, transformou-a em gazela. Todas as madrugadas, o encanto se desfazia e voltava ao nascer do sol. Mas se algum olhar humano a tocasse, ela seria aprisionada para sempre no reino das águas. Eu não tenho o poder de libertá-la. Ela vive guardada por dragões marinhos e serpentes venenosas. Ninguém pode se aproximar de sua cela, e o centauro pode libertá-la, interrogar os aldeões aflitos. Se ele conseguir vencer todos os obstáculos e mergulhar até o fundo dos mares, quem sabe? Respondeu o espírito das águas, já impaciente. Uma última pergunta, pediu a velha mais velha do povoado. E ele sabe do encanto e do que é preciso fazer para salvá-la? Sim, em cada noite de lua azul, quando ele canta e chora de amor, ele recebe novas instruções. Por isso, ele partiu novamente. Desde então, em todas as estações, quando se aproxima o dia da lua azul, os habitantes do povoado se reúnem em frente à gruta, acendem fogueiras, dançam e cantam, pedindo que ela envie novas mensagens ao centauro e o ajude a encontrar a moça gazela, prisioneira no fundo das águas. Passaram-se muitos anos, mas ninguém se esqueceu do centauro. Pelo contrário, as histórias cresceram. Novos episódios se somaram. De vez em quando,